mundo sabe que Marlin vive com medo. Ninguém chama isso de excesso de preocupação. Mas é exatamente o que acontece. Marlin verifica cada listra, segura cada nadadeira, planeja todo o caminho até a escola. Ele faz tudo o que um pai deve fazer. Só que ele não está olhando para o filho. Está procurando o erro, o perigo que ninguém mais vê. Ele não consegue parar de garantir que nada de ruim aconteça de novo. Você provavelmente está fazendo isso agora, sem perceber. Para entender, é preciso voltar para a noite anterior a tudo começar. Lembre-se daquela cena. O excesso de preocupação muitas vezes é visto como uma simples mania de personalidade. A pessoa que manda mensagem 2 vezes, que repassa a conversa inteira no caminho de casa, que precisa checar mais uma vez antes de dormir. Parece algo inofensivo, um pouco cansativo para quem está por perto. Mas o que Marlin tem não é só isso. O que Marlin tem é uma forma completa de ver o mundo. E essa diferença é importante, porque manias você pode rir e seguir em frente. Mas uma visão de mundo assim molda a criação dos filhos. Marlin e Coral estavam em sua nova casa, felizes do jeito simples, como as pessoas são felizes antes que algo ruim aconteça. Os ovos estavam arrumados no ninho que escolheram juntos. Então o barracuda apareceu, e em cerca de 45 segundos, Marlin perdeu tudo, menos um ovo danificado, aquele que Coral já tinha escolhido o nome. Ele estava prestes a ser pai. Depois do barracuda, ficou sozinho com aquele ovo quebrado, que havia prometido proteger. Então ele fez o que qualquer um faz, quando o mundo prova que não é confiável. Começou a prestar atenção em tudo, na correnteza, nos outros peixes, nas nadadeiras de Nemo, em cada detalhe que pudesse dar errado e em tudo que pudesse evitar o pior. Ele começou a controlar cada coisa. Observe como anos disso aparecem em uma manhã comum de terça-feira. Antes mesmo de Nemo sair de casa, há um momento em que Marlin pergunta qual é a única coisa que ele deve lembrar sobre o oceano. Nemo responde que não é seguro. Esse é o meu menino. Ele ensinou o filho a repetir seu próprio medo de volta para ele, como um treino, antes mesmo da escola começar. Depois vem a rotina da saída, para fora e para dentro, mais uma vez. E Marlin oferece fazer uma 4ª vez, como se uma passagem a mais pudesse finalmente tornar o oceano seguro. Não torna. Ele sabe disso, mas faz mesmo assim. Nemo aprendeu a repetir o medo, antes mesmo de ter motivo para senti-lo de verdade. Quando chegam ao ponto de encontro, Marlin não consegue se conter. Ele intervém antes mesmo de Nemo chegar perto do barco. Interrompe o Sr. Raio, ignora os outros peixinhos. Os colegas dizem que ele nem ia participar, que estava com medo demais. Mas Marlin aumenta ainda mais a tensão. Há um instante antes da discussão em que Nemo fala para os outros peixes. O tom dele já é de cansaço, não de raiva. Raiva seria surpresa. Cansaço significa que ele já conhece o formato dessa conversa, para onde ela vai, como termina e quanto tempo até o pai puxá-lo de volta. Ele diz aquilo como se fosse um fato do tempo, como uma piada que já aceitou há muito tempo. Você acha que pode fazer essas coisas, mas não pode, Nemo. Nemo ouviu isso a vida toda. Depois vem o momento em que ele toca o barco. O desafio só funcionou porque Marlin tinha acabado de dar um motivo para Nemo precisar provar algo. Aquele toque não foi aceitar um desafio por diversão. Vejam que anos desse sistema realmente construíram. Nas 48 horas seguintes, Marlin atravessa o oceano inteiro, passando por tubarões, águas-vivas, uma baleia e um pelicano para trazer o filho de volta. Há uma versão simples dessa história. Marlin é super protetor, sufoca Nemo, Nemo se rebela, Marlin aprende a soltar. Fim. Só que não é bem assim. O filme é honesto sobre isso, se você prestar atenção. Na manhã seguinte à reunião, Marlin deixa Nemo ir para a escola de novo. E o que ele diz custa caro para ele. Agora vá viver uma aventura. Eu vou contar para você. Isso não é um pai cujo medo desapareceu. É um pai que continua com medo, mas decide agir mesmo assim. Ele aprendeu a se comportar de forma diferente. Não aprendeu que o oceano é seguro. São 2 coisas distintas. A crença não sumiu. Ele apenas negociou com ela. E como esse pensamento funciona com probabilidades, e não com criação, não vê oportunidades. Só vê ameaças. Quando Nemo nadou em direção ao barco, Marlin não viu um filho querendo independência. Viu o barracuda de novo. A ameaça que ele enfrentava não estava no ponto de encontro. Era a memória do ninho vazio que ficou por anos. Há uma cena que as pessoas citam muito, mas nem sempre observam direito. Não é o reencontro, mas o momento dentro da baleia, no escuro. Marlin não está desistindo. Está segurando na língua da baleia, tentando se soltar, culpando Dory por estarem ali, insistindo que precisa encontrar o filho. Quando a baleia começa a engoli-los, Dory pede para irem para o fundo da garganta. Ele a puxa de volta e diz exatamente o que falou para Nemo no ponto de encontro. Você acha que pode fazer essas coisas, mas não pode. E chama ela de Nemo sem perceber. Ele se corrige meio segundo depois, mas já aconteceu. A baleia, segundo Dory traduz, diz que é hora de soltar, que tudo vai ficar bem.
Marlin faz a única pergunta que sempre importou para ele. Como você sabe que algo ruim não vai acontecer? Dory não promete segurança. O que Marlin realmente pergunta é uma permissão que ele já sabe, lá no fundo, que não existe certeza para encontrar. Alguém dizer em voz alta que não sabe, e falar com sinceridade, sem se abalar, é a primeira resposta honesta que ele recebe desde o começo. Isso tira a base da ideia de que a certeza pode ser conquistada se você for cuidadoso o suficiente. Dory consegue falar isso porque não carrega o ontem para o hoje, como Marlin faz. Ela não tem um arquivo mental de tudo o que deu errado. Acorda com a sensação de estar procurando algo, mesmo sem lembrar o que é. E isso basta para continuar. Não é que ela seja mais corajosa. É que nunca construiu o sistema que Marlin mantém rodando. Ela não tem um registro sobre o Barracuda. Ele nunca parou de ter. Marlin decide ir em frente mesmo assim. Antes de chegar a Sydney, ele pergunta a Crush, de forma sincera e não retórica. Como você sabe quando eles estão prontos? Crush, que acabou de ver o próprio filho ser lançado na correnteza e voltar sozinho, responde que nunca se sabe de verdade. Mas quando eles sabem, você também vai saber. Marlin não tem resposta, porque não existe uma. Crush não oferece um sistema melhor. Ele diz que o sistema não existe. Você não ganha certeza, não ganha a resposta pronta. Apenas vê eles irem e torce para voltarem. Para alguém que construiu a vida inteira, na ideia de que o cuidado certo pode manter tudo seguro, Crush acaba de dizer que a resposta não existe. É isso que o excesso de preocupação realmente significa. Não é pessimismo, nem simples cautela. É a crença de que se você pensar bastante, e por tempo suficiente, vai encontrar a resposta que torna tudo seguro. Marlin vem fazendo essa busca há anos, e Crush acaba de dizer que não há resposta. Volte aos momentos em que ele conta as listas, aos rituais de saída feitos 3 vezes e oferecidos uma quarta. Aquilo não era só um pai sendo cuidadoso. Era uma busca constante. Ele procurava uma confirmação, uma manhã em que tudo se encaixasse, os números batessem e ele finalmente pudesse relaxar. A parte cruel é que essa busca nunca termina, porque segurança não é um número que você alcança. Você pode checar para sempre, e o oceano continua sendo o oceano. Enquanto Marlin cruza esse oceano, Nemo está no aquário em Sydney, ouvindo a história de segunda mão. Nigel, o pelicano, traz o relato. Tubarões, águas-vivas, baleia e Marlin ainda nadando. Nemo escuta tudo, e algo complicado passa pelo rosto dele. Parece alguém que teve confirmada uma suspeita antiga. O Marlin que continuou nadando apesar de tudo, não é o mesmo que ele conheceu em casa. Ele conheceu o pai que media cada passo até o ponto de encontro, que calculava a distância até o barco. As duas versões são reais. O filme não diz isso em voz alta, mas faz você sentir. Podemos ser capazes de uma coragem enorme, e ainda assim não mostrar para quem mais precisa ver. Podemos atravessar um oceano por alguém, e ainda não deixar essa pessoa nadar sozinha. Do lado de dentro, não parece um problema. Parece amor. Parece atenção. Parece que você está fazendo o trabalho que os outros são otimistas ou descuidados demais para fazer. De fora, parece um filho no ponto de encontro, já cansado antes do dia começar. Não com raiva, só cansado. Parece que as pessoas ao redor já sabem como a conversa vai terminar e quanto tempo até você puxá-las de volta. O excesso de preocupação parece alguém que está sempre 3 passos à frente das conversas, dos planos e dos desastres que ainda nem aconteceram. Incapaz de deixar as coisas simplesmente estarem bem. Parece checar o celular depois de enviar uma mensagem para ver se o tom saiu errado, ou ficar acordado relembrando uma conversa de dias atrás para entender onde mudou a energia. Às vezes significa desviar 20 minutos do caminho para evitar uma rota onde um dia ruim aconteceu, porque o corpo decidiu que aquele lugar agora é perigoso. E uma parte de você concorda, porque ninguém explica como é ser alguém que sempre imagina o pior cenário. Por dentro, não parece ansiedade. Parece competência, como se você tivesse feito o dever de casa que os outros ignoram. E o fato de acertar algumas vezes parece prova de que deve continuar. É assim que o sistema prende você. Não porque ele falha, mas porque funciona bem o suficiente para se justificar. O sistema de Marlin funcionava. O problema não era ele estar errado sobre o oceano ser perigoso. Ele estava certo. O problema era Nemo ficando menor a cada ano, tentando caber na vida que Marlin construiu para mantê-lo protegido. Então a rede desce. Dory e um cardume são capturados. Marlin vê Nemo nadando, e todos os instintos que construiu por anos mandam intervir, assumir o controle, puxá-lo de volta. Ele tenta impedir. Nemo vira e diz para eles nadarem juntos. Não é uma pergunta, nem uma ordem. Marlin nada ao redor da rede, gritando, seguindo o plano de Nemo, não o dele. Pela primeira vez, ele não está no controle. Seu papel agora é acompanhar. A rede se rompe, Nemo sobe ao lado dele, quase sem fôlego. Marlin chama o nome dele, e as primeiras palavras de Nemo depois de tudo são:
Eu não te odeio. Aquele momento era o que o dia do ponto de encontro vinha construindo o filme inteiro. Nemo não disse por educação. Disse porque era algo que estava entre eles desde a manhã em que tudo quebrou. Quando Marlin não responde nada, não precisa. Na manhã seguinte, o Senhor Raio chega e Marlin deixa Nemo ir para a escola novamente. Ele diz como quem paga um preço alto, porque paga mesmo. Agora vá viver uma aventura. Ele ainda tem medo, mas vai em frente. Não encontrou uma resposta. Não descobriu que o oceano é seguro, que estava errado em ter medo, ou que a certeza existe para quem é corajoso o suficiente. Apenas decidiu nadar enquanto o sistema ainda rodava dentro dele, o que é uma coisa diferente e mais difícil. Eu já enviei uma mensagem e passei as 2 horas seguintes relendo. Não porque havia algo errado, mas porque precisava confirmar que estava tudo bem. Chequei a pontuação, as palavras, o tom. A resposta veio 20 minutos depois e estava tudo normal. Eu já tinha analisado 12 vezes. A mensagem estava boa desde o início, mas eu não conseguia deixar quieta até chegar. Esse é o sistema. Ele não para quando você encontra a resposta, para quando você decide parar. Marlin também nunca encontrou a resposta. O que ele encontrou foi a decisão de seguir em frente sem ela. O filme começa com Marlin segurando um ovo quebrado no escuro, fazendo uma promessa. Termina com ele vendo a coisa que manteve viva nadar para longe sem ele. As 2 cenas fazem a mesma pergunta. O que significa amar algo que você não pode controlar? Na primeira vez, o oceano não deu escolha. Na segunda, ele fez uma. O filme se chama Procurando Nemo. E Nemo estava perdido no oceano, tecnicamente. Mas Marlin estava perdido em algo mais difícil. A distância entre o que realmente aconteceu e o que ele ainda vivia como se pudesse acontecer de novo. O motor continuava ligado.